Merendeiros e merendeiras do nosso amado Brasil, como é que vocês estão? Tudo maravilha? Tudo uma delícia? Bem-vindo à aula de venda coberta do Merendão, pessoal! Hoje nós vamos falar de venda coberta, tá? Então eu fiquei muito lisonjeado com o canal Ativo Virtual. O Alex fez uma citação, tá, no vídeo de uma operação que ele fez em Marfrig, e aí o Merenda resolveu retribuir a generosidade de ter citado o canal do Merenda. E vocês que vêm aí do Ativo Virtual para o canal do Merenda, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. O Ativo Virtual é um canal de fundamento onde as suas informações são de altíssima qualidade. E ele também é uma pessoa excepcional, pessoal. Essa operação que ele fez, que nós vamos citar aqui, foi maravilhosa. Vocês não têm noção do time, de quanto ele é bom em acertar o time. Beleza? Então, o Alex, do Ativo Virtual, ele comprou a Marfrig, estava com lucro saboroso, e viu que o papel não está pagando dividendos. Então, o que o Alex fez? Ele decidiu fazer uma venda coberta para fazer uma remuneração com as ações que tem em carteira, tá certo? Então, as opções, elas são para isso, tá? Em tese, elas são para isso. Eu, pelo menos, o Carlos Merenda, gosto de usar com essa finalidade, tá certo? E me parece que o Ativo Virtual vai da mesma forma. Então nós vamos mostrar o que pode acontecer com a operação que o Alex fez, o modo que ele fez, que foi extraordinário, maravilhoso. Primeiro, você viu que o Alex está disposto a entregar o seu ativo em 10,49. Então seria como se fosse um swing trade, recebendo um prêmio a mais pelaquilo que você ganhou de prêmio das opções, tá certo? Que o Merenda chama popularmente de merenda. Então, o prêmio, quando o Merenda fala assim, uma merendinha, falou em prêmio, tá certo? Então, o Alex tem o ativo na carteira, né? Marfrig 3, quantidade 300 ações, e ele resolveu fazer uma venda coberta. O strike, ou seja, que ele quer entregar o ativo. Vale salientar que o conceito de venda coberta é o quê? Obrigação de vender o seu ativo a um preço pré-determinado. E onde está esse preço? Aqui no strike de 10,46. No dia do vencimento do strike do Alex, que é em janeiro, o Alex vai ter que entregar o ativo, tá certo? Se o ativo tiver acima de 10,46, tá certo? Se o ativo tiver abaixo de 10,46, ele vai ficar tranquilo com as suas ações na carteira e vai poder ficar fazendo outros lançamentos no futuro. Ou seja, enquanto o Alex tiver Marfrig em sua carteira, ele vai poder ficar remunerando essas ações com tranquilidade. Se ele não entregar o ativo, que também ele ganha dinheiro, e se o ativo cair, ele também ganha dinheiro, tá certo? Então vamos dar um exemplo. Bom, strike 10,46, prêmio 50 centavos. O Alex, quando fez o lançamento, ele falou isso claramente no vídeo, que ele recebeu um prêmio de R$150 porque ele vendeu 300 opções, tá certo? O código do ativo foi MRFG A104, vencimento em janeiro, pessoal. Vale salientar que o vencimento de janeiro é na terceira sexta-feira de cada mês, tá? Terceira sexta-feira de cada mês. Quando é o vencimento das opções do Alex? Dia 19 de janeiro, tá? Vencimento 19 de janeiro de 2024, beleza? Então, se nesse dia aqui o ativo tiver
abaixo de 10,46, 10,40, 10,30, R$ 10,09, o Alex não vai vender, não vai entregar o ativo dele. Vai ficar na carteira dele, mas a merendinha saborosa que ele recebeu de 50 centavos, ele não devolve. Então, se mês a mês o Alex conseguir vender nos topos de mercado a sua opção depois do vencimento de 19/11/24, o Alex vai ficar remunerando as suas ações com as opções, certo? Então, opções é o algo mais, é aquela merendinha, né? Quando a gente era criança, a mamãe preparava a merendinha pra gente e te levava na merendeira, não era um almoço, era uma merendinha. O que o Alex fez foi isso, ou seja, para ele, se o papel não atingir os 10,46, ele embolsa 50 centavos. É um dividendo, pessoal. É um dividendo, paga 15% de imposto de renda, mas o resto fica para ele, tá certo? E se passar de 10,46, o que é que vai acontecer? O papel, ele vai ter que entregar o ativo a 10,46, mas ele comprou barato esse ativo. Então valeu muito a pena ele ter entregado o seu ativo, porque ele fez um lucro no swing, né, na diferença entre o ativo e o strike, mais um prêmio das opções, tá certo? Como é que se comporta isso no gráfico, pessoal? Então tá aqui, ó. O gráfico da opção é da call, é essa curva aqui, ó, inclinada para baixo, tá? O tempo vai passar, tá? E se o papel ficar, tá? Aqui, ó, 10,46, tá? Isso aqui é o preço, tá? Que o papel ficou. Vou colocar em outra caneta aqui. Aqui é o preço, tá? Que ele vendeu, o 10,46, tá? O strike. Então aqui, tá? Aqui, 10,46 é a minha marca. Se o ativo passar de 10,46, ele corre o risco não de perder dinheiro, ele corre o risco de entregar o ativo a 10,46. Ou seja, se o papel continuar subindo, ele é obrigado a vender a 10,46, que já é um lucro muito bom, aquilo que eu falei para vocês. Por exemplo, a cotação de hoje, eu vou olhar para vocês agora. A cotação de hoje está em 9,75. 9,75. Então, se o Alex não tivesse vendido essa opção, ele não teria merendado os 50 centavos, tá? E o papel já caiu. Ou seja, o papel caiu e já deu uma merenda para ele, já ficou na conta dele. É D+1, tá? Você recebe isso rapidamente. Agora, se o papel ultrapassar 10,46, o risco do Alex entregar o ativo existe, mas ele não está nem um pouco preocupado com isso. Ele pode tirar as férias num iate maravilhoso com a esposa dele, que ele não vai se preocupar com isso, porque a operação está favorável para ele, tá certo? Então, como todo trade, você sabe a hora de entrar e a hora de sair. É isso que eu tenho para falar de venda coberta. Muito obrigado, Alex, mais uma vez. Fui, que você está com a vida ganha. Valeu, pessoal! Agora, merendeiros, vem a segunda parte do vídeo, né? Vocês assistiram a primeira parte na lousa, né, no quadro, e agora a gente vai falar um pouco dos conceitos, né? Vai mostrar aqui no gráfico, vai mostrar um banco de opções para que vocês vejam por que o Alex tomou essa decisão de vender esse derivativo pelo fato dele ter em sua carteira, tá certo? Opções são direito, tá? E não a obrigação de comprar ou vender um ativo por um preço fixo numa data futura. Ou seja, quem compra tem direito, quem vende tem obrigação, tá certo? Então, no caso, o Alex, ele fez uma venda coberta de call, tá? Então, ele vendeu um derivativo, tá? Você pode estar se perguntando, eu posso vender, Carlos, qualquer derivativo que eu não tenho em carteira? Você até pode, mas não deve fazer isso, porque senão você estaria descoberto. O que foi que o ativo virtual fez? Ele vendeu um derivativo
de um ativo que ele tem em carteira. Derivativo é aquilo que deriva de algo. Então, ele vendeu o derivativo da Marfrig, certo? Então, vejam bem, pessoal, a gente só deve vender opções call na mesma quantidade que nós temos em carteira. Vocês perceberam que o Alex ele comprou mais ações para completar um lote de 100, para dar um total de 300 ações, para que ele não tivesse problema de estar descoberto, tá certo? Então, o operador de opções vendedor, o holder do ativo virtual, ou o holder 2.0, que eu costumo chamar, que é o vendedor de opções, ele usa isso para remunerar a sua carteira, tá? E é um estilo holder, né? Aquele cara que gosta de ter as ações em carteira e ganhar algo mais, a chamada merenda, como nós explicamos no quadro anterior. Então, já que nós definimos que o Alex, ao invés de comprar, ele vendeu uma opção, vendeu o derivativo da Marfrig, nós vamos olhar agora o gráfico, tá, pessoal? Olhem aqui a Marfrig. O nosso querido, né, mago dos fundamentos percebeu que o derivativo, vou trazer para cá, tá? Bateu numa resistência, né? Batendo aqui numa resistência, tá? Fechou uma simetria, tá vendo aqui, ó? Então ele pensou, bom, se eu vender uma opção próximo dessa resistência aqui, eu posso embolsar um prêmio de opções, uma merendinha suave, e se o ativo tiver acima desse valor próximo do exercício, eu vou ter que entregar esse derivativo, tá? Aí o Alex foi no banco de opções, perceba o seguinte, ele acertou em cheio, pessoal, a resistência, ó, essa resistência aqui, ó, quando bateu foi o dia que ele vendeu, tá? Ele aproveitou e apertou o botão. E nisso ele merendou um prêmio saboroso de 50 centavos. Qual foi o derivativo que ele escolheu? Marfrig A104. Vale salientar para vocês que as opções têm vencimento, tá? Série A, Série B, Série C até o final do ano, tá? Que termina no L, que são as opções call, né? São as opções de compra. Call, pessoal. Então, ele vendeu para o mês de janeiro, porque o prêmio também está mais gordinho, né, do que o mês de dezembro, tá? O mês de dezembro e as opções, elas têm vencimento toda terceira sexta-feira de cada mês, tá certo? Então, vamos ao derivativo que o Alex escolheu, tá? Depois nós vamos falar dos cenários, pessoal. Ele escolheu, tá? Aqui a gente faz ao vivo, tá, pessoal? Ao vivo e a cores, tá? Primeiro, ele escolheu uma opção de compra, que são as opções call. Ele escolheu o strike MRFG A104. Vencimento dessa opção 19/1/2024. Strike. O que é o strike? É exatamente o preço estabelecido, preço pré-determinado, que a gente falou no conceito da opção, né? Quando você vende, você tem a obrigação de vender o ativo numa data futura. Qual é a data futura? 19/1/2024. Em que valor, Carlos? 10,46. Mas, para isso acontecer, o ativo no dia 19/1/2024 tem que estar acima de 10,46 ou a 10,46. E tem uma tolerância, a bolsa tem uma tolerância, 10,42, 10,45 você também é exercido, tá? Mas só no valor redondo de 10,46, tá certo? E o Alex recebeu 50 centavos. Como ele quer remunerar a sua carteira com o famoso dividendo sintético, o que é que o Alex fez? Ele vendeu numa resistência,
onde, como ele não quer entregar o ativo, o que é que ele vai fazer? Ele vai segurar, vai contar com um cenário. Qual o cenário? Para não entregar o ativo, que seria o melhor cenário para quem quer permanecer com as ações na sua carteira, que é o caso do ativo virtual, ele conta que o cenário vai ter realização, ou seja, quando a gente volta para o gráfico, tá? A gente vai ver aqui, ó. E se a gente for colocar aqui no gráfico a data, né, que vai vencer essa opção, né? Vamos trazer para cá. Qual seria essa data, ó? Seria 19, bem aqui, ó. Neste ponto aqui, pessoal, do gráfico, ó. Aqui seria o cenário. Então, o que que o Alex quer que aconteça? Que durante esse período até o dia 19, tá? Vamos tentar marcar aqui. Tá? Vou marcar aqui dia 19. Tá? Dia 19. Essa data aqui, ó. Tá? Seria essa data aqui. Bem aqui, ó. Tá? Deixa eu tentar marcar isso aqui, pessoal. Bem aqui. Dia 19, tá? Seria esse ponto aqui, ó. Dia do exercício, dia 19. Então, se o Alex, se o papel não subir, ficar trabalhando aqui, ó, até o dia 19, ele vai continuar com as ações na carteira e vai ficar com o prêmio todo. Então, esse seria o melhor cenário para o Alex, tá certo? Esse é o melhor cenário. E se você, e qual seria o pior cenário? O pior cenário seria se o ativo no dia do vencimento ele estiver acima de 10,46, tá? Se ele estiver acima de 10,46, que foi o strike, aí o Alex vai entregar, mas vai ter um lucro guloso acima de 40%, como ele demonstrou no vídeo. Então, vocês têm que fazer uma combinação, tá, pessoal? O que ele mostrou no vídeo com o que o Merenda está mostrando aqui para vocês, tá certo? Então, o pior cenário é esse, beleza? E, para finalizar, tá certo? Isso é uma forma que o holder tem para colocar suas ações, o mercado te entregar, tá? Dinheiro para você comprar suas ações sem tirar dinheiro do bolso. O Carlos Merenda já faz isso há mais de 8 anos. Então, boa parte da minha carteira vem dos derivativos, tá? Em opções call, em opções put. Eu vou deixar embaixo aí do canal um kit de vídeos que já foi feito no canal Ativo Virtual. Tem lá o dividendo sintético com BRAP4, ou seja, ele fez uma operação, tá? Que ele queria que desse exercício em put, mas deu apenas o prêmio. Então você ou ele ia ganhar ou ele ia ganhar na operação. Então é isso que nós temos para falar, né? Se você tem alguma sugestão de vídeo, quiser comentar algum detalhe, pedir alguma avaliação, algum estudo de algum ativo, você comenta aqui embaixo no canal. Continua assistindo os vídeos do Ativo Virtual e pedindo aqui alguma coisa para o Merenda fazer para vocês. Muito obrigado, espero que tenham gostado. Fui, que vocês estão com a vida ganha. Valeu, pessoal!